Na aula de hoje, nós iremos falar sobre a função cosseno. Definimos uma função trigonométrica cosseno como a função de variáveis reais que associa cada número real x a um valor real cosseno de x. Então, a função cosseno é essa função aqui, f de x igual a cosseno de x. E ela é definida, eu posso atribuir para x todos os reais e eu vou obter valores reais para y, na minha imagem. Bom, agora nós iremos aprender a construir o gráfico da função cosseno. Bom, para construir o gráfico da função cosseno, nós iremos jogar para x os valores 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. E aqui embaixo a gente tem nessa tabela o valor de cosseno de x, que são os valores que a gente vai jogar para y. Então, aqui o cosseno de 0 é 1, o cosseno de π sobre 2 é 0, e assim por diante a gente tem todos associados aqui nessa tabela. Então, o primeiro valor que a gente vai jogar é x, no lugar do x é 0 e no lugar do y é 1, que eu vou obter esse valor aqui no meu plano cartesiano. Agora, a gente vai jogar no nosso gráfico para x, π sobre 2 e para y, cosseno de π sobre 2, que é 0, que é esse ponto aqui no gráfico. O próximo ponto é π para x e menos 1 para y, que é esse ponto aqui no gráfico. O próximo é 3π sobre 2 para x, 0 para y, que é este ponto aqui. Por fim, 2π para x e 1 para y, que é esse ponto aqui. Então, o gráfico da função cosseno, ele tem aproximadamente esse formato. Isso se a gente considerar os valores de x de 0 a 2π. Mas a gente já vai ver daqui para frente que o nosso gráfico ele continua também, Aqui vai estar descendo, vai descer de novo, tanto para os valores infinitamente para o valor positivo em x e também para os valores negativos. Então, ele é um gráfico infinito, tanto para a direita tanto para a esquerda. O que a gente observa também é que esse gráfico é um pouco parecido, muito parecido, na verdade, com o gráfico da função seno, Só que no caso da função seno, eu começava aqui no 0, mas ele é como se fosse o gráfico da função seno um pouco deslocado para a direita, Deslocou alguns valores. Bom, aqui a gente tem o gráfico, construído de 0 a 2π, num período de 0 a 2π. Então, a gente vê que ele sempre vai passar em cima do número 1, ele corta o eixo x em π sobre 2, desce lá no menos 1 para x igual a π, corta o eixo x novamente em 3π sobre 2 e ele vai estar no pico novamente em 2π. O gráfico da função cosseno é uma curva chamada cossenoide. Então, aqui a gente já tem um gráfico mais ampliado, Eu tenho mais valores para x no lado direito e mais valores para x no lado esquerdo, Bom, aqui a gente também vai tirar nessa curva cossenoide algumas informações importantes, que é o período e a imagem. O período é a quantidade, os valores, o espaço no eixo x em que a função começa a se repetir completamente, Então, a gente vê que se eu colocar o ponto de partida lá no 0, ela termina completamente, ela volta no ponto inicial em 2π. Então, esse é o período da função, Ela começa lá no 1 e ela volta para o 1 novamente em 2π. E a gente vê que isso também se repete, Aqui vai se repetir novamente e de 2π até 4π eu tenho uma distância de 2π, Então, esse gráfico ele está se repetindo, É o que a gente chama de período, é uma repetição do gráfico.
Agora, a imagem é onde o valor onde o meu gráfico atinge os seus valores máximos e mínimos, os limites verticais, né? Então, no eixo Y. Então, a gente observa que o máximo que essa função alcança é o número 1 e o mínimo que ela alcança é o número menos 1. E isso, os limites verticais, né? Quer dizer, para Y. Então, a nossa imagem vai de menos 1 até 1. E é exatamente, né, o período e a imagem da função cosseno é exatamente o mesmo período e a mesma imagem que da função seno. Bom, agora a gente vai ver qual que é a regra para a gente determinar o período da função cosseno. Então, se a gente tiver uma função do tipo y igual a cosseno de cx mais d, o período vai ser dado por 2π dividido pelo módulo de c. Ou seja, da mesma forma que a gente fazia na função seno, eu vou prestar atenção no número que está aqui junto do x. Esse número, essa constante que está sendo somada, ela não importa para o meu período. Então, vamos ao primeiro exemplo, né? Aqui eu tenho cosseno de 2πx. No caso, o meu c vai ser 2π, né? O valor que está aqui acompanhando o x. Então, o período dessa função vai ser 2π dividido por 2π, né? Que no lugar do c eu coloco 2π, que é igual a 1, né? O próximo exemplo é a função f de x igual a cosseno de 3x mais 5π sobre 2. O meu c é o valor que está aqui acompanhando o x, então meu c é igual a 3. Então, o período da função, que é 2π dividido pelo módulo de c, é igual a 2π sobre 3. No próximo item, nós temos a função 8 mais 5 vezes cosseno de x sobre 3 mais 5. No caso, o c aqui é igual a 1 sobre 3. Como eu não tenho número ao lado do x, é como se eu tivesse 1, né? E o número que está lá embaixo dividindo também eu tenho que levar em consideração. Então, o meu c é 1 sobre 3. Então, o período vai ser 2π dividido por 1/3. E quando eu quero dividir por uma fração, a gente repete o número que está em cima. Então, eu vou repetir 2π e multiplica pelo inverso do número de baixo. O inverso de 1 sobre 3 é 3, né? Ou 3 sobre 1, mas 3 dividido por 1 é 3, então eu posso colocar só o 3 mesmo. Por fim, 2π vezes 3 é igual a 6π. Esse é o período da função do f de x igual a 8 mais 5 vezes cosseno de x sobre 3 mais 5. Agora, nós vamos aprender como é que a gente determina a imagem da função cosseno. A gente viu que a imagem clássica, ela vai de menos 1 até 1. Então, para eu determinar as variações, né, outras funções cosseno, determinar a imagem dessas funções, eu vou pegar onde tiver cosseno e eu vou substituir por menos 1 e por 1, né? Então, aqui, nesse primeiro exemplo, eu tenho 3 vezes cosseno de πx mais 6. Então, eu vou substituir essa parte que eu grifei de rosa, né? Que é a parte do cosseno, tanto por 1 e tanto por menos 1. Então, primeiramente, substituindo por menos 1. Então, vai ficar 3 vezes menos 1, que dá 3, né? Menos 3. Então, esse é um dos limites da minha imagem. Agora, eu vou substituir por 1. Então, fica 3 vezes 1, que é igual a 3. Então, menos 3 é o meu mínimo e 3 é o meu máximo. A gente diz que a imagem é menos 3 e 3, né? É esse intervalo que vai de menos 3 até 3. Bom, o item B é uma função f de x igual a 9 menos 6 vezes cosseno de x sobre 4 mais 3π. Então, não importa, a gente tem que prestar atenção que não importa o que tiver dentro do parênteses do cosseno. Eu vou pegar o cosseno, tudo que está aqui dentro, e substituo por menos 1 e por 1. Eu tenho que fazer esses dois parâmetros, né? O limite inferior e o superior. Então, primeiro eu vou substituir por menos 1. Então, fica 9 menos 6 vezes. Aí, no lugar do cosseno, eu vou colocar o menos 1. Coloco entre parênteses, né, porque é um valor negativo. Primeiro, eu vou fazer a multiplicação, tem que multiplicar esses dois números aqui. Então, repito, 9, menos vezes menos dá mais, 6 vezes 1 é 6. Por fim, 9 mais 6 são 15.
Agora, eu vou substituir o cosseno de x sobre 4 mais 3π por 1. Então, fica 9 menos 6 vezes 1. Primeiro, eu faço a multiplicação, né? Então, fica 9 menos 6 vezes 1 é 6. Por fim, 9 menos 6 dá 3. Então, 3 é o meu limite inferior e 15 é o meu limite superior. A minha imagem, ela fica representada por esse intervalo, né? 3 e 5. Opa, 3 e 15, né? O maior é 15, não 5. Bom, agora nós queremos construir o gráfico da função cosseno de πx dividido por 2. Para facilitar, antes de qualquer coisa, eu vou determinar o período e a imagem. Bom, para determinar o meu período P, eu tenho que pegar o número que está aqui acompanhando o x dentro do cosseno, né? Esse é o meu C. Então, no caso, C é igual a π sobre 2. E o período, a fórmula dele é 2π dividido pelo módulo de C. Então, é 2π dividido por π sobre 2. Bom, da mesma forma que a gente fez, para a gente dividir duas frações, eu vou repetir a de cima, né, que é 2π, e vou multiplicar pelo inverso da de baixo, né? Então, o inverso de π sobre 2 é 2 sobre π. Bom, eu posso cancelar o π com π, e por fim, 2 vezes 2 são 4. Então, o período é 4. Agora, para o caso da imagem, a gente vê que aqui eu só tenho cosseno de πx sobre 2. Não tem nenhum valor somando nem subtraindo o cosseno de fora da função clássica, né? Então, nesse caso, a gente diz que a nossa imagem é a mesma de uma função cosseno comum, né? Ela vai de -1 até 1. Bom, agora vamos ao gráfico, né? Vou pegar esses valores aqui e vou colocar os nossos limites no gráfico. Eu sei que a imagem vai de -1 até 1, então quer dizer, -1 aqui é o máximo que a função pode atingir, e -1 é o mínimo, e no caso 1 é o máximo que a função pode atingir. E, na verdade, o período é 4. Então, quer dizer, tudo que vai acontecer na função aqui de 0 a 2π, no nosso gráfico vai acontecer de 0 a 4. Vou até apagar aqui, porque isso não quer dizer que tem um ponto no 4. Aí é bom a gente observar, gente, que aqui de 0 a 2π vai acontecer a mesma coisa. Eu vou tentar construir esse gráfico sem ter que montar uma tabela, só utilizando o gráfico da função cosseno de x, né? Que ele está esboçado aqui, a gente construiu ele anteriormente. A gente vê que de 0 a 2π, os pontos importantes é a metade, que é o π, né? Então, esse ponto aqui que é a metade da metade e a metade entre o ponto 3 e o ponto 4. Ou seja, eu peguei esse valor 2π e dividi em 4 partes. Então, eu também posso fazer isso daqui, né? Eu sei que tudo vai acabar no 4. E eu vou passar um tracinho aqui, imaginário, na metade da metade, e também entre o terceiro e o quarto traços, né? Então, eu peguei e dividi o nosso período em 4 partes, né? Agora, veja de sorte que é 4, né? Essas divisões ficam bem em cima do 1, do 2 e do 3. É fácil dividir 4 em 4 partes, né? Porque é uma divisão exata. Bom, agora a gente vai começar a montar o nosso gráfico. Por quê? O nosso gráfico ele começa bem em cima do 1, quer dizer, na maior assíntota vertical, né? Então, ele vai começar bem em cima do 1 também, porque a nossa imagem é igual de uma função clássica convencional. Bom, aí depois ela vai lá para o eixo x. Então, no segundo tracinho que a gente construiu, ela vai para o eixo x. Depois, ela desce lá embaixo no -1. Então, no próximo tracinho, ela vai descer no -1. Ela sobe para o 0 novamente, que é esse valor aqui. E, por fim, ela termina no 1. Então, temos aí o gráfico da função cosseno de πx sobre 2. Vai ficar parecendo que esses gráficos são todos muito parecidos, porque realmente eles são, né? São ondas, são
cossenoides e realmente são muito parecidos. Mas o que muda são esses valores aqui, né? Por exemplo, aqui ele corta o zero em π sobre 2. No nosso gráfico, ele vai cortar o zero em 1. Vai mudar alguns valores. Bom, agora eu quero construir o gráfico da função 2 mais cosseno de x mais π. Primeiramente, a gente tem que determinar o período dessa função, que no caso é 2π dividido pelo módulo de c, sendo que c é o número que está aqui acompanhando o x, né? Então, no caso dessa função, o nosso c é igual a 1, né? Então, o módulo de c também é igual a 1, porque esse é um valor positivo. Então, o período da minha função é 2π dividido por 1, que é igual a 2π. Ou seja, o período dessa função é igual ao da função tradicional. Só que nesse caso está acontecendo algo que não aconteceu em nenhum dos gráficos que a gente construiu anteriormente. Eu tenho aqui nessa função uma constante que está sendo somada, certo? E na verdade, nos gráficos que a gente trabalhou anteriormente, eu só tinha números multiplicando ou dividindo o x, né? Então, quer dizer, o meu gráfico sempre começava no x igual a 0 e terminava no x igual ao período, né? No caso, terminaria no x igual a 2π. Só que para esse tipo de função, a minha função não vai começar no x igual a 0. Eu tenho que descobrir qual é esse valor. Por quê? A função cosseno de x tradicional, eu sempre atribuo valores para x de 0 até 2π. Certo? Só que como eu tenho essa constante aqui, a minha função eu não vou começar atribuindo x igual a 0. Eu tenho que descobrir qual valor eu vou atribuir. Para eu descobrir qual é esse valor, eu vou pegar isso que está dentro do parênteses, né, que é x mais π, e igualar a 0 para eu descobrir qual valor que a gente vai atribuir para x primeiramente. Então, eu vou fazer x mais π igual a 0. O π está positivo, eu vou passar ele para o outro lado negativo, então fica x igual a 0 menos π. Que, por fim, 0 menos π é igual a menos π. Ou seja, eu vou começar atribuindo valor para x em menos π. E agora, para eu saber qual o valor onde vai terminar o meu período, eu vou fazer a mesma coisa, só que para 2π. Então, vou fazer x mais π igual a 2π. Eu passo o mais π para o outro lado, só que ele vai negativo, então fica 2π menos π. Por fim, 2π menos π é igual a π. Ou seja, os valores que eu vou jogar na minha função, eles começam em menos π e terminam em π. Não são os valores clássicos, né, que vai de 0 a 2π. A outra informação para a gente construir o gráfico da função é a imagem de f, né? Para eu descobrir a imagem de f, eu tenho que pegar o cosseno de x mais π e substituir por 1 e por menos 1. Então, se eu substituir o cosseno de x mais π por menos 1, fica 2 vezes menos 1, que dá menos 2. E se eu substituir por 1, fica 2 vezes 1, que dá 2. Quer dizer que menos 2 é o meu mínimo e 2 é o meu máximo, né? A minha imagem vai de menos 2 até 2. Bom, agora a gente vai construir o gráfico, né? Eu peguei as informações que a gente descobriu e coloquei aqui, né? O período é 2π, mas ele não começa no zero, ele vai de menos π até π. E a imagem de f, ela vai de menos 2 até 2. Bom, a gente vai construir, então, algumas retas imaginárias lá no meu gráfico para facilitar a construção dessa função, né? Então, aqui eu vou colocar o máximo é 2, o mínimo é menos 2. Bom, agora eu vou começar a delimitar os valores de y, né? O máximo, o meu período termina em π, então eu vou passar uma linha bem em cima do π, e ele começa em menos π. Eu vou precisar
da metade, da metade da metade e também entre a terceira e a quarta linha, né? Onde é o 3/4, né? Bom, com tudo marcado, a gente vai começar o gráfico, porque ele é um gráfico que é simétrico ao gráfico cosseno de x, né? Vou até fazer a mesma coisa no gráfico de cosseno de x, para vocês entenderem o que eu estou falando. Aqui eu tenho o começo, a primeira parte, a segunda parte. Bom, agora é só a gente marcar os pontos. Veja onde começa, né? Ela começa no máximo, só que na primeira linha verde, né? Então, o máximo tá bem aqui. Então, é o ponto menos π e 2. Aí, lá na metade, a gente vai marcar menos π sobre 2. Quando a gente descer no limite inferior, a gente vai estar bem em cima do menos 2. Agora, a gente sobe para o eixo x novamente, que é em cima de π sobre 2. E depois a gente volta lá para o limite superior. Bom, então tá aí o nosso gráfico da função 2 vezes cosseno de x mais π. Que ele vai continuar aqui infinitamente, né? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham compreendido alguma coisa. Qualquer dúvida pode me procurar, me enviar algum comentário, que eu estou à disposição. Tchau, tchau.